Bem-vindos e bem-vindas a mais um EmpoderaCast, este podcast que reúne ciência, acolhimento e transformação para a vida real. No 20º episódio, vamos trazer, aliás, já recebendo aqui Isadora Mello. Ela que também, além de minha arquiteta, agora vai ser minha paciente, vai contar um pouquinho da sua história pra gente, como é trabalhar nesta área aqui em Alagoas. Sertaneja, porém do mundo. Isadora, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui abrindo a sua vida pra gente, contando um pouco da arquitetura e também da vida, que a gente vai falar sobre tudo, e por ser essa referência na sua área. Paula, eu que agradeço. Olá, pessoal. Agradeço pela oportunidade, estou feliz por poder ter esse bate-papo com você, agora nas telas, né? Porque nos bastidores a gente já vem tendo um contato muito interessante há um certo tempo e estamos aí pra gente conversar. Ai, que colocar bom. Os assuntos em dia. Muitos assuntos. Antes mesmo de a gente começar já o podcast, a gente já tava conversando horrores, e se fosse ao ar, ia ser muito bacana também. Muita e que a gente vai ter essa oportunidade. Queria agradecer a Moi de Cheiro, hoje a patrocinadora master desse episódio, trazendo gostosuras, deliciasuras pra tudo pra cá. Tanta coisa gostosa desse modelinho. E também aos outros patrocinadores que estão sempre com a gente. Laboratório Padre Pio, Expresso Café e Telecom Internet, que fazem acontecer esse EmpoderaCast. E se você gostaria de participar com a gente, sendo um patrocinador, atuando aqui, fazendo essa comunidade crescer, fala com a gente que temos muitas coisas para trazer de bom para Santana e região. Isadora, me conta um pouquinho como foi que você começou, como é que você decidiu e escolheu arquitetura. Na verdade, as pessoas sempre falavam que o meu perfil era para fazer direito, por ser comunicativa, por querer saber, entender as histórias, defender alguns ideais que eu defendo. E aí também sempre fui muito observadora. Na época de prestar vestibular, minha opção era sempre direito. Durante o último ano do colégio, direito. Já no finalzinho, prestes assim a decidir, coincidentemente a escola estava com uma reforma e eu ficava sempre aquilo ali, não tá bom não, aquele acabamento ali não fica daquele jeito, essa pintura tá errada, sempre vendo que poderia melhorar. E uma amiga muito querida fez a observação: você devia fazer arquitetura. Ela também prestou vestibular para direito, hoje é uma maravilhosa, assim, super atual na área dela e tudo. E eu comecei a observar e pesquisar sobre arquitetura. Tenho um tio muito querido que é arquiteto, então fui trocando figurinhas e fui me apaixonando cada vez mais. E daquele momento, daquela observação que ela fez, eu não pensei mais em direito. Minha mente mudou assim, tudo que eu pesquisava, tudo que eu observava era relacionado à arquitetura. Então me encontrei, iniciei a faculdade e depois fiz cursos, especializações, e hoje eu sou muito realizada com tudo que faço. E dá pra ver nos seus projetos, que faz com muito amor. E quem é Isadora Mello antes de ser arquiteta? Antes de ser arquiteta, uma mulher muito sonhadora, filha, amiga, noiva e muito companheira. Eu sou muito companheira e fiel às pessoas que amo. Então, assim, se eu sou sua amiga, eu sou sua amiga em todos os momentos, sua paciente em todos os momentos, até na parte profissional também, estou sempre ao dispor, você sabe, né? A gente se encaixa, a gente se organiza, mas assim, eu sou muito fiel e eu sou uma pessoa muito grata a tudo e a todas as pessoas que estão ali ao redor, que fazem algo por mim. Eu sou grata eternamente. E bom, e tinha alguém que tinha o pezinho, a raiz ali na arquitetura, ou você é a primeira da sua família a ser arquiteta? Tem um tio que é arquiteto. Ah, verdade, comentou. Tio que é arquiteto. Ele te influenciou quando você falou: tio, vou ser arquiteta? Aí ele dizia: Maga, pense direitinho, dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho. Mas assim, falava os prós e os contras, e a gente sabe que toda profissão, né, nem tudo são flores, mas incentivou sim. Mas aí, fazendo com amor como você faz, Exatamente. tudo se transforma. E você falou que é noiva, é igual o Afranesaura, ou vai casar mesmo? Não, só pra eu saber? vai ter casório, ano que então vem tá. tem casório, Muito bem. Tem casa nova, tem projeto de casa. Muito bem, obrigada. A gente gosta de apoiar um casamento, uma história linda de amor, e não quando a pessoa fica enrolando a outra. Pois é, né? Até acabar o resto da vida desse programa, a Fran vai ficar recebendo puxão de orelha. Mas agora a história mudou, porque eu tô sabendo que é a Isaura que tá. Muito bem, Isaura, tô contigo, viu? Agora o casório deles vem. Bem, não, se estamos aqui no 20º episódio. Se até vamos completar um ano aí, ele não, a gente faz uma vaquinha, então ele vai casar, a gente organiza o casamento, pronto, todo mundo. Você mais uma pegar no pé também. E o seu parceiro, ele faz o quê? Ele é engenheiro. Bom, casou. Construtor. E a gente trabalha juntos. Casal de potência. Pois é, a gente meu trabalha Deus. juntos. E a gente
se complementa, né? Na parte profissional, assim, eu sempre peço uma consultoria aí 0800, tal cliente, tal situação, e aí o que é que você acha? Aí ele vai me guiando na parte estrutural, né? Que a gente precisa aí desse apoio, é realmente uma profissão que complementa a outra, tanto a arquitetura com engenharia, engenharia com arquitetura. Então, assim, completou de todas as formas, graças a Deus. E já trazendo para o empoderamento feminino, que é o EmpoderaCast, na questão de ser mulher, a arquitetura, ela te trouxe algum obstáculo? Ou você sentiu algum preconceito? Como é? Porque quando a gente pensa em arquitetura, o feminino da mulher, no caso, pode ajudar muito mais, falando em design de interiores, mas você lidar com muitas construtoras, com muitos homens nessa área. Como é para você lidar com tudo isso? Isso, a gente tem naturalmente um olhar mais refinado, né? De detalhe, de você observar aquilo ali com mais delicadeza. E isso é um ponto positivo, mas há, sim, um ponto negativo de você lidar com homens que às vezes não aceita aquela opinião, né? Aquela parte técnica ali que você, por ter estudado, por ter se dedicado, você tem uma propriedade maior a falar, a orientar. Então eu já ouvi coisas de, eu tenho idade de ser seu avô, antes de você nascer eu já fazia isso, não é assim, sabe? Não é desse jeito que eu vou fazer porque eu acho que é de tal forma. A gente ouve, assim, algumas coisas. Antes eu ouvia mais, agora eu já tô mais casca grossa, sabe? Já fui acostumando a lidar com as situações, como reagir quando ouço essas coisas. A gente é obrigado a tirar por menos, às vezes dá vontade, né, de dizer ali, não, mas não é assim, eu sou capacitada, a gente tira por menos, dá um sorrisinho ali, meio sem graça e segue, né, tem que seguir. Mas tem sim, infelizmente, hoje em dia ainda tem obstáculos de homens acharem que a gente não tem a capacidade técnica, né, que não é Perfeito. assim, que não era para estar naquele lugar, de ouvir, vou marcar com você no fim do dia ou logo cedo, porque você não aguenta ficar no sol. Não, minha gente, por que não aguenta? Já tá falando isso, é? Escuto com frequência, não, no sol você não vem, não vai ficar. Aí a gente vai tentando, não, frágil, né? Aí eu digo, não, pode marcar 11h30. Pronto, eu tô aí 1 hora, Pronto. sabe? Bacana, bacana. E na medicina também aconteceu. Quando eu cheguei em Santana do Ipanema, nos meus primeiros trabalhos, assim, eu atendia no sítio, na Jaqueira, e um senhorzinho falou pra mim, entrou na sala, e eu não cheguei com essa postura que tenho hoje, você vai ficando calejada, vai entendendo. Cheguei meninona, e ele falou assim, não, cadê o médico? Sou eu a médica. Ele, não, senhora, você podia ser minha filha, minha neta, muito novinha. Você se formou? Eu fiz, rapaz, eu tenho até um menino. Eu falava pro senhor que eu já sou até mãe. E eu falei, então assim, tem esse preconceito tanto pela idade quanto por ser mulher. Porque se fosse talvez um médico mais novinho, ele não falasse. Mas por ser mulher e nova, falam muito. Às vezes a gente percebe que é, assim, um certo cuidado, né? Eita, tão nova. Olha, não vá por aí não pisa aí não, assim, sabe? É um cuidado, mas às vezes, na maioria das vezes, é mesmo o preconceito de não aceitar que tem uma mulher ali, eles encaram como uma mulher mandando. Sim. Né? Uma mulher dizendo como é que eu tenho que fazer isso. Um trabalho que parece ser mais braçal. Que apesar, a gente entende hoje que a arquitetura é o refino, né? Você pegar um projeto, colocar detalhes, às vezes, fala assim, tem que ter muito dom. Assim como na medicina, na advocacia, tem que ter muito dom, porque eu tiro foto às vezes de um cômodo e falo, vou transformar esse cômodo. As coisas não se encaixam. Porque a minha cabeça não é de uma design. Então, meu Deus, se eu colocar isso aqui, como é que vai ficar? Não tem nada a ver com isso. Então a gente fica quebrando a cabeça. Nessa parte seria muito mais o feminino, mas o de mandar obra. A parte pesada é predominantemente masculina. Isso. E aí eles acham que não teria essa capacidade. Ô Giza, você define o seu estilo na arquitetura, qual o estilo? Assim, que você seguiu, é o clássico, é o moderno, é uma mistura? Qual é o estilo? Tem essa especialização nessa área ou não tem? Como é que funciona? Na verdade, quando a gente escolhe a especialização, me especializei em design de interiores. A gente acaba vendo um pouquinho de tudo, mas tem sempre alguma coisa que a gente se identifica mais e consegue colocar ali a nossa identidade, né? E acaba também atraindo clientes que se identificam também. Eu gosto muito do estilo contemporâneo, que é esse estilo que a gente vê hoje em dia, né? Tanto pela quantidade de materiais, de coisas que a gente tem mais acessível, mas assim, tem muito um pezinho na parte mais antiga por questão de história da arte, porque eu sei que tudo vem, né, da história, de como foi surgindo a evolução desses materiais e tudo mais, mas assim, o que eu mais me identifico mesmo é o estilo contemporâneo, que traduzindo, são essas obras que a gente vê na atualidade. Perfeito. Eu acredito que sim, mas quero que você me explique um pouquinho mais da forma técnica. A arquitetura é tão mutável quanto as outras profissões. Por exemplo, ontem
ontem não, mas na semana passada, conversando com a doutora Ana Kleine, ela estava comentando com a gente sobre isso, que a advocacia muda muito, as leis mudam muito. Na medicina nem se fala. Todo mundo fala, Paula, você não para de estudar? Eu falo, não, você está sempre em São Paulo estudando. Eu durmo de um jeito, quando eu acordo, uma bomba de informações, assim, variadas. A arquitetura também tem isso, ou são muitas gerações para se mudar alguma coisa? Não, assim, a gente tem a evolução de materiais e a questão de tendências. Tem sempre alguma coisa que fica, técnicas que a gente utiliza, que são utilizadas desde muito tempo, né, desde outras gerações, mas tem coisas que vão surgindo e a gente pode complementar, porque, como você falou, todo dia tem uma coisa nova, então todo dia vai ter ali um material com tecnologia diferente que a gente pode utilizar. Surge a cor, aí tem a cor do ano, aí a cor do ano, por exemplo, a cor do ano é verde, aí desse verde tem vários subtons, então tudo aquilo ali a gente vai utilizando e vai mudando assim semanalmente. O mercado, né, também vai sempre se atualizando, então a gente precisa correr atrás dessa atualização para não ficar para trás, porque o cliente já vem geralmente procurando algo, eu quero algo moderno, eu quero algo que faça agora e daqui a alguns anos ainda esteja, né, utilizando. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de não fazer algo para ficar ultrapassado e prestar atenção, mesmo se dedicar ao que está sendo, de novo, atualizado, né, disponibilizado no mercado para não ficar para trás. Mas, então, sempre tem essa mudança. Uma mudança, né? Perfeito. E tem aqueles clientes, eu ia falar pra gente, aqueles clientes que já vêm com algo de fora, porque quando a gente viaja, a gente vê muitas arquiteturas, vê muita coisa diferente e quer trazer pra cá. E eu acredito que Alagoas, não só Alagoas, mas toda a parte do Nordeste, a gente tem uma dificuldade de encontrar algumas coisas. Eu acredito que na arquitetura também, isso, porque na medicina é muito mais caro eu trazer qualquer ativo pra cá, tecnologia pra cá. Realmente nas grandes capitais, nos grandes centros, você encontra com mais facilidade. Você acredita que o diferencial até da sua postura como arquiteta seja estar sempre se atualizando? Então, eu busco hoje você para fazer a minha casa. Eu tenho algo de novo que na casa da minha amiga, por exemplo, não vai ter. Hoje, você considera isso primordial para o seu trabalho? Sim, é importante a gente dominar o que tem de novo. Porque imagina, o cliente chegar, eu vi isso aqui em tal local que eu viajei, gostei, e você vai ficar ali sem entender, sem saber como condicionar. Então, assim, a dificuldade que a gente pode encontrar é não ter mão de obra aqui especializada na região, não ter um fornecedor que consiga, né, trazer com uma certa acessibilidade. Às vezes o cliente precisa viajar, trazer de fora ou pagar para ter acesso a esse material, a essa técnica. Mas eu acho assim que é primordial a gente dominar aquilo ali que tem de novo. E sempre está se atualizando até por isso. Exatamente. Muito bem, muito bem. E antes de eu continuar aqui com a Isadora, deixa eu convidar vocês a conhecerem a Moi de Cheiro. Hoje, nossa patrocinador master também trouxe uma novidade, que é o colágeno. Vou até pegar aqui para ler. Ai, desculpa, Isadora. Muita gente tem um preconceito em tomar o colágeno em pró, dizendo que não serve, que não sei o que lá. Mas, gente, é uma adição de algo que você já produz e com o passar do tempo vai terminando, vai acabando, vai diminuindo essa produção. Então não custa nada você repor, muito bem indicado, com acompanhamento de um profissional de saúde da sua confiança, lá da Moi de Cheiro. Esse aqui, por exemplo, da Nutrify, gosto muito dessa marca, inclusive. Chá branco com lixa. Elas trouxeram aqui pra gente provar. Isadora, eu vou convidar você a provar. Se você fizer careta, a gente corta. Mentira, ao vivo não tem como cortar. Eu vou provar também. Vamos, e vou agradecer também os outros patrocinadores. Laboratório Padre Pio, Internet Telecom, Expresso Café, que estão sempre com a gente. E hoje o episódio trazendo a linda da Isadora, Moi de Cheiro. Deixa eu tomar um golinho aqui. Vou provar com você. Olha a careta. Olha a responsabilidade. Não, gostosinho. Tá melhor que o café da Isaura. Brincadeira, Isaura. Refrescante, né? Brincadeira, Isaura. Refrescante. Não é. Gostei. Ela não vai mais fazer café pra mim. Da última vez que a Tainara veio com a Micaele, elas comeram. Aí no som ficava crec, crec, crec. Uma delícia ficou o podcast. Muito bom, mas é sobre isso. É sobre ser natural, real. A gente traz pra cá justamente pra ter esse bate-papo gostoso. Isa, e me conta, qual foi o seu maior desafio na arquitetura? Seja como profissional mulher, seja como um projeto. O que você, assim, lembra que te marcou durante todo esse tempo? Quanto tempo você atua na arquitetura? Vai fazer 7 anos que estou formada. Nossa! Tem tempo. Tem, nem parece.
É bom, né? Esse mês o Afrânio escolheu a dedo, assim, todas estavam no formal, porque também a doutora Ana Cleine nem parece o tempo que atua. E eu nem vou falar também que nem parece o tempo que atua. Todas jovens. Todas jovens. E cada vez mais, se for lá pro Instituto Paula Guimarães pra longevidade. Eu vou puxar o meu peixe aqui, viu, gente? Se você não segue lá no Instagram. Como é essa questão do que eu perguntei mesmo? Agora eu já esqueci. Dificuldade, né, de pronto, é normal, viu? É normal. A dificuldade que você sentiu. Então, às vezes a dificuldade aqui é de conseguir alguém que execute aquela nossa ideia. Que às vezes, sabe, né, que arquiteto, você viu as ideias que eu fui passando pra você. Então, assim, a gente consegue, né, fazer o projeto, mas às vezes temos uma certa dificuldade de encontrar alguém que execute. Porque diz, a gente não tem maquinário suficiente, a gente não tem material, a gente não tem a técnica. Então, assim, até hoje, desde quando eu me formei, não é um caso isolado. São pequenas coisas que vão acontecendo que às vezes a gente até se sente podado por não poder propor algo diferente que a gente já viu em mostras em outros lugares, que a gente acompanha em outros profissionais, que a gente acompanha em congressos, em coisas assim, que ia dar certo com aquele cliente, aquele ambiente. Aí chega no fornecedor, aí a gente não consegue fazer. Aí aquilo vai, sabe, deixando a gente mais desanimado. Verdade. Inclusive no meu projeto lá de Arapiraca aconteceram vários detalhes que o projeto é a coisa mais linda e que quando eu vejo em São Paulo nos consultórios tem. Exatamente. O pé arredondado mesmo pra mim é uma coisa muito tranquila. Propõe, porque assim, mas sabe que é possível fazer, né? E aí às vezes as pessoas perguntam, mas se você sabe que não tem aqui, por que você propôs? Porque já está na hora das pessoas se disponibilizarem a tentar. A gente faz, mas é difícil, mas leva muito tempo. O que é que não é difícil? O que é que não leva tempo, né? Por que não se dedicar àquilo para fazer o novo, né? O diferente, que agora não mais, porque a gente está cada vez mais comum, né? Ver nesse formato. Mas assim, isso me deixa muito triste. Aí acaba desanimando por propor, querer fazer e acontecer, porque nem sempre tem um profissional que tem aquela mesma vontade, né? Da gente conseguir colocar aquilo em prática. E é muita verdade. E trazendo já essa questão da renovação de ambientes, de tecnologias e tudo mais, o quanto você dentro da sua profissão observa que o ambiente influencia a pessoa que está trabalhando, vivendo, morando naquele cômodo, naquela casa, naquele escritório. Você acha que no seu trabalho você consegue passar isso para o cliente, que olha, esse é um ambiente que vai te trazer paz, não só pelo seu humor, mas ele tem que ser uma via de mão dupla. Tanto o lugar lhe dá paz, no sentido estrutural, de organização, de elementos que lembrem a paz, quanto o seu humor também levar a paz para o ambiente. Na arquitetura você vê que isso é importante, tem essa diferença, os clientes sentem isso nos seus projetos, você vê, teve alguma cliente que já comentou, falou assim, nossa Isadora, esse ambiente aqui era o que aqui é o meu lugar de paz. Influencia em tudo, na produtividade, se for um escritório, se for um consultório, né, no acolhimento. Às vezes eu penso muito e falo muito com os meus clientes sobre isso, assim, sobre o ambiente a acolher, principalmente se for um ambiente aberto ao público. Às vezes a pessoa chega aflito, com algum problema, alguma coisa, triste, com medo, e aquele ambiente tem o poder de mudar ali aquela sensação. Então, na sua casa tem que ser acolhedora, você tem que se sentir bem, tem que se sentir em paz, porque é o lugar que você vai descansar, que você vai receber família, amigos. Então a casa tem que ter a sua identidade, o ambiente tem que proporcionar esse acolhimento, esse aconchego para você. O seu local de trabalho, né, tem que lhe dar as condições de você conseguir trabalhar. Então como é que você vai atender um paciente em um ambiente escuro, né? Em um ambiente que não lhe dá ali as possibilidades de dar um atendimento melhor. Então o ambiente, cor, iluminação, mobília, tudo isso é propositalmente pensado para acolher. Então, assim, muda completamente o humor, a produtividade, o estilo e o bem-estar das pessoas. Com certeza. Tem algum erro muito comum que as pessoas cometem em escolher algum decorado, alguma coisa? Ou que você toda vez fala assim, não vamos fazer esse daqui não, porque já ultrapassou, é pesado, vamos colocar essa palavra? E a pessoa, não, mas eu quero fazer, assim. Aí a gente, quando tem essas situações, aí a gente mostra no projeto a ideia, né, do cliente, porque a gente precisa abraçar ali aquela ideia, é o sonho daquela pessoa. Às vezes você passou ali muito tempo sonhando e quer colocar em prática, mas a gente consegue, com um olhar mais profissional, propor algo que vai ficar ainda melhor. Nesses casos aí a gente mostra
olha, podemos fazer assim, aí faz a ideia do cliente e faz a nossa com um toquezinho mais refinado, e aí na comparação a gente acaba ganhando, sabe? Sempre, né? É muito difícil o cliente ganhar, falar, não, eu quero só e quero fazer isso, vai ser assim, e você refinar e ele falar, realmente. Aí começa a perceber realmente que vai ficar melhor. Alguns ainda insistem, né? Mas eu gostaria. Aí a gente dá uma melhorada e faz. Porque é muito importante também entender, né, aquele gosto do cliente. O gosto é algo muito particular. Então a gente vem com a parte técnica, que é muito importante, e aí vai adequando e vai juntando ali e tenta fazer algo que no final fica harmonioso. Isso. Sempre fica legal. E eu vou até comentar sobre essa questão do gosto é muito particular, inclusive na estética. Quando eu falo de emagrecimento, quando eu falo de ganho de massa, de volume, e às vezes eu preciso brecar uma pessoa que está passando do ponto, ou emagrecendo muito, ou ganhando muita massa, pela uma visão mais de saúde. Técnica, que a gente não tem, né? Isso. Então eu falo assim, olha, tá ficando assim, mas eu gosto de ser volumosa, mas... Por exemplo, com 48 anos de idade, ser volumosa, com 2 passos tá nos 50. Então, como é que essa massa vai suportar? Então, o refinado até do corpo, você tem que explicar, mostrar, igual você faz aqui, doutora, pra pessoa entender que aquele momento não é o ideal pra ela. Exatamente. Ser daquele jeito ou ficar... E é muito difícil. As pessoas estão... E isso eu falo até por mim. Porque até um certo tempo atrás, a distorção de imagem que as pessoas têm de si, como eu tinha, eu sempre achei que fui muito magra. Eu sou magra e continuo achando que eu tô magra. As pessoas falam, você é Forte, você é grande. Eu sou magra. E eu não quero ser magra. Olha, tá entendendo? Então, quando o paciente vem e você já passou por isso também, assim como o seu cliente, você entende que muitas vezes o que você vê é o que você já está crendo. Você crê há tanto tempo, você não consegue derrubar essa... Você já está com aquilo mentalizado. Isso, limitante. Não tem como ser diferente daquilo, senão não é bonito, senão não é agradável, perfeito. Né? E nos ambientes acontece da mesma forma. Eu tinha uma visão de consultório, eu tinha uma visão de clínica totalmente diferente da que eu tenho hoje. E quando eu fui conhecendo o seu trabalho, inclusive com as meninas da Mari, que aquele projeto ficou lindo, Karine e Ana Karine e Priscila, um beijo pra vocês. Ficou lindo o projeto, mais que merecido pela área que elas atuam, porque tem que ter todo esse cuidado, esse acolhimento. Comecei a observar que muitas vezes, assim, o simples, que não é tão simples, fica a coisa mais linda. Então você imagina, como eu tô muito em São Paulo, eu vejo coisas grandiosas dentro dos consultórios das clínicas. Falei, vou trazer pro sertão. E aí eu comecei a ver que o acolhimento daqui do sertanejo e também do Agreste, que é Arapiraca, teria que ser diferente. Tanto é muito bom ser muito grandioso, como é muito ruim ser muito grandioso, porque você assusta o paciente, limita, ele não chega até você, muitas vezes ele tá precisando. Então isso é muito importante, a gente ter o olhar técnico e às vezes dar uma insistida ali, olha, vamos fazer aqui. Vamos tentar dessa forma, né? Vamos analisar com calma, eu sempre dou uns dias pra pensar, né? Pra poder mudar alguma coisa. Pra poder ver na questão de empreender, você sentiu muita dificuldade? Arquiteta e empreendedorismo, consegue dividir? É difícil, viu? Porque assim, a gente não sai da faculdade, eu acredito que você também, preparado para gerir um escritório, um consultório, uma clínica. A gente sai assim para fazer só a parte ali técnica mesmo, de projetar, de atender, de visitar uma obra, você também. E essa parte de empreendedorismo é muito complicado, né? Financeiro, entrada, saída, CNPJ, imposto. Se a gente não tiver ali profissionais qualificados para nos auxiliar, as coisas começam a ficar complicadas. E aí a gente não consegue separar, não consegue dominar aquilo dali. Então, até hoje, eu sinto dificuldade de se focar assim, não, essa parte aqui é empreendedora, essa parte aqui é a parte arquiteta, e principalmente porque a gente sempre quer fazer mais, a gente sempre quer estender um pouquinho mais, a gente sempre quer encaixar mais um cliente, a gente sempre quer fazer mais uma visita. Quando eu procurei você, falei, Isadora do céu, eu preciso pra ontem o projeto, o que a gente faz, eu preciso mudar. Aí, inclusive, mandar um abraço e um beijo pro Francisquinho, que é o dono do empresarial, entendeu a nossa situação, deu uma segurada até como empreendedor, porque ele é arquiteto. Pronto, ele agiu como empreendedor naquele dia. Pronto, e falou, eu vou segurar, até porque eu falei, eu não tenho como manter os dois, eu tava já com outro consultório, ele falou, não, vamos indo e a gente vai se ajudando, aí você... Prontamente, aí ela chegou e falou assim, e a minha vaga no seu consultório? Foi uma troca. Porque... Faça o seu projeto, mas você tem que me atender. Meu Deus, na madrugada ela fez o meu projeto e eu falei, como eu vou atender essa mulher? Pois eu vou, Isadora, o dia que você quiser estar
Tá autorizado, viu, Tainara? Carol pode encaixar. A Isadora falou, vou sábado, 11 horas da noite. Pode vir que eu vou ler. Antes da inauguração da unidade Arapiraca, essa consulta tem que sair. Tem que sair, não. E assim, a unidade ainda demorou um pouco mais para sair do papel por conta de profissionais. A gente teve muita dificuldade de conseguir profissionais que fizessem coisas assim básicas, né? Aos nossos olhos são básicas. E de outros profissionais que se propõem a fazer também, mas estão distantes, não tem a disponibilidade, a logística, né? De vir atender aqui e tudo mais. Mas consegue, aos poucos a gente vai conseguindo e a gente vai encaixando tudo. Consegue conciliar o autocuidado, a sua rotina na arquitetura, sua casa, hoje na sua vida? Como é que você divide tudo isso? Você faz muitas viagens, porque você atende muitos clientes também. Como é que tá hoje a vida da Isadora no geral? Então, hoje eu tento olhar com mais cuidado para essa parte, principalmente por questão de saúde, né? Eu tenho uma certa série, assim, de episódios de estar adoentada, sempre com algum problema. Eu acho que por causa de correria, de exposição mesmo à obra, horário de alimentação, preocupação e tudo mais. E antes eu sempre priorizava o trabalho, por ser recém-formada, por ser, né, nova, a gente tem vontade de trabalhar muito, de conseguir os clientes para ficar conhecida, em forma de gratidão também, não, se aquele cliente me procurou, que tem tantos outros profissionais ali disponíveis, me escolheu, então eu vou abrir mão aqui, eu vou dormir mais tarde, amanhã eu vou acordar mais cedo, não vou para academia ou não vou fazer tal coisa porque vou atender aquele cliente. Então antes eu pensava muito assim, hoje penso também, né, de dar o melhor para atender com maestria aquela pessoa que me procura. Mas tento encaixar na minha rotina um exercício que é muito importante. Então eu vou à academia cedinho, porque aí quando eu começo o dia, eu já fiz o treino já está pago, né? Então vou à academia mais cedo. É uma coisa que eu não abro mão, só se for algo de saúde ou se eu estiver viajando. A alimentação também venho tentando cuidar, você vai me ajudar mais. Muito bem. E na rotina do autocuidado, já estamos a 40%, 50%. A partir do momento que você começa a se priorizar, o meu trabalho também fica muito mais fácil. Porque você começa a entender que para você estar bem para fazer o seu trabalho, você precisa se cuidar. Se cuidar. Se você não tiver 100%... Então, assim, quando eu comecei a perceber que é questão de saúde, não é nem assim estética, porque quero ficar magra, porque quero ficar bonita. Também, porque quando a gente começa a ver os resultados, a gente começa a se empolgar, né? Mas aí eu comecei a perceber que pra ter saúde, eu precisava mudar de vida. Que do jeito que estava, não estava dando certo. Não, e pra ser boa também no trabalho, o autocuidado faz parte, porque você com autoestima boa, com uma saúde boa, o seu trabalho vai evoluir muito mais. A produtividade é a mil, né? A mil, até da criatividade. Exatamente. Porque você precisa estar bem mentalmente. Não flui. Se não tiver, não flui. E o mental tá totalmente ligado ao físico. Se você não está se sentindo bem fisicamente, o mental não vai funcionar como deveria. Pode até funcionar pela disciplina, mas não vai funcionar como deveria. E você depende totalmente da sua criatividade. Exatamente. Senão não flui, a gente não projeta, a gente não produz, né? Perfeito, então, perfeito. Agora Tendências da arquitetura para 2026. Já tem alguma coisa pra gente ficar por dentro? Tem, a gente tem as mostras chamadas Casa Cor, né? Alguns estados têm, infelizmente Alagoas não tem mais, já teve, Maceió, mas não tem mais. E aí a gente vem acompanhando as coisas que mais se repetem é como moda, né? Como desfile, as coisas que mais se repetem, a cor que você mais vê, a cor que mais vai ser utilizada, o tecido que você mais vê, é a mesma coisa. Então a gente vê muito painéis em madeira, painel amadeirado, vai continuar. Aí alguns com um friso, com um ripado, uma coisa assim diferente, mas a madeira continua. Iluminação natural, presença de grandes aberturas, se houver a possibilidade, porque nem sempre a gente consegue colocar, né, grandes janelas nos ambientes. A presença do verde também, de você conseguir colocar ali uma vegetação naquele ambiente. A maioria dos ambientes que eu venho observando nessas últimas mostras são com a presença do verde do ambiente, e os tons terrosos também estão aí com tudo. Eu adoro. Todos eles, inclusive, madeira, tons terrosos, o verde. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fui criada, eu sou do Paraná, mas fui criada lá, a Casa Cor é muito forte. Desde assim, de adolescente eu escuto, minha mãe visitava, ia na época que trabalhava na TV,
E eu sempre tive curiosidade, mas não era uma coisa pra mim como profissão, mas eu olhava e ficava admirada. É enorme lá o lugar, o espaço que eles têm pra fazer, e é um mundo que movimenta muitos bilhões, assim, e a gente não tem noção, não dá tanto valor pra arquitetura. Eu acredito que você até deve ter passado por isso. As pessoas, um projeto desse valor, ou o preço sempre assustar, mas é o seu trabalho, a sua criatividade, a sua marca, trazendo diferente de tudo que você faz, porque cada projeto é único. É personalizado. Personalizado. Então, Isadora, a minha pergunta é até sobre isso. Você já sentiu o preconceito, até por cobrar pelo seu serviço, falar tudo isso numa arquitetura e as pessoas não têm noção o quanto vale a criatividade? Sim, com muita frequência. Porque a nossa região está aos poucos começando a se habituar, né, a contratar arquiteto, graças a colegas arquitetos que se formaram, alguns junto comigo, que atuam e vão mostrando a importância da arquitetura, porque quando é uma profissão desconhecida, assusta, né? Quando eu formei, as pessoas diziam, arquiteto é profissional para luxo, o dinheiro de pagar um arquiteto, eu compro tal coisa, achava algo muito distante, assim, de conseguir ter, né, para ter aquele apoio técnico ali desde o projeto até a obra. Então, hoje em dia, as pessoas começam a buscar, a procurar orçamento, a querer contratar, mas ainda diz, esse valor eu não estava esperando que fosse isso, vamos fazer metade. Mas eu não quero o projeto completo, eu quero só a planta baixa. Gente, a planta baixa é 60% do projeto, né? Porque é da planta baixa que a gente começa a fazer o restante das coisas, os outros desenhos, os outros projetos. Então, ela é a base ali, né? Eu preciso do seu tratamento, mas eu não quero a consulta. Como é que faz? Né? É a Acontece mesma... muito. Pronto. Mas eu não quero a consulta, eu quero só o tratamento. Como é que você vai passar ali o tratamento se você não entende ali a necessidade do cliente, né? Então, a planta baixa é o mais importante, assim, para iniciar o projeto. E as pessoas contestam o valor porque não têm noção do que vão receber, né, do trabalho que a gente vai prestar ali, atenção, o apoio técnico durante a obra, na escolha de materiais também, que a gente auxilia muito, especificação das cores, dos acabamentos, da iluminação. Então, só quando começa a ver de fato como é que é feito, como é que é realizada a nossa profissão, é que entende. Mas antes, assim, sempre pergunta, né, contesta, assim, por que esse valor a gente não consegue baixar? Ou então você não pode me entregar menos coisas, mas aquelas coisas que as pessoas acham dispensáveis, o profissional da obra que está ali executando solicita logo. Cadê o projeto luminotécnico? Onde é que eu vou colocar a tomada? E aí o cliente fica com a mão na cabeça sem saber. Aí eu tento explicar a importância de ter aquilo dali para auxiliar durante a execução, porque isso evita erro, né? Então, você está investindo além com um profissional, você está contratando um arquiteto, aí acha que é um gasto, mas é um investimento, porque vai evitar de ter erros que futuramente você vai ter o gasto do profissional e ter o gasto de refazer, né? Perfeito. Então, é muito importante. E isso se aplica, inclusive, na parte da saúde. Quando as pessoas falam assim, nossa, Paula, mas tudo isso... Eu falo, gente, enquanto você está prevenindo, procurando qualidade de vida, procurando melhorar o que ainda não está instalado, é investimento. É como você investir na bolsa. Você não sabe quanto vai cair. Em cripto, alguma coisa vai cair. Então, você está investindo. A partir do momento que você está pagando para refazer, para tratar, para curar uma doença já instalada, aí é só dívida. E não fica a mesma coisa, né? Isso, não fica. Não fica. Só ameniza, mas não cura. Perfeito. Investimento no prévio e dívida para pagar depois. De algum jeito vai chegar, vai bater a porta. E nos ambientes acontece. Eu, na época que eu fiz o meu primeiro projeto, na verdade, não foi nem da primeira clínica daqui, foi de outro projeto que eu tinha para Santana do Ipanema. Antes de fazer a clínica, eu estava... Para quem não sabe ainda, se vocês não sabem, eu pratico beach tênis. Quase não falo sobre isso. As pessoas não veem eu jogando quase. Praticamente toda semana. Porém, porque eu sou apaixonada por esportes e Santana do Ipanema é muito deficiente nessa parte. Agora tem novas arenas, tem novas oportunidades. E eu acredito que através do estudo e do esporte, a gente vai muito longe. Então a gente consegue tirar muitas crianças das ruas. Transforma. O estudo primordial. E o esporte, ele mostra outra realidade da vida pra gente. Inclusive, começando de pequeno, hoje, com 40, 50, 60 anos, a pessoa tem outro estilo de vida. Daquela pessoa que nunca praticou nada. E o meu primeiro projeto era relacionado com isso. Eu tinha feito uma arena e o meu projeto dessa arena saiu... A palavra caro não se cabe, porque o projeto ficou a coisa mais linda do mundo, só que eu não tive recurso para colocar, porque Santana não dá valor. Para executar, porque Santana não dá valor. Você não ia ter público, né? Não dá. No sentido de que
você vai fazer um projeto desse tamanho para Santana de Ipanema, as pessoas não vão entender nem o projeto. Então, assim, uma área de convivência, onde teria espaço para as crianças, teria as arenas, né, no caso, as quadras de areia, um espaço para ter o funcional, a dança, tudo isso. O projeto ficou a coisa mais linda. Foi, e um valor, realmente, que quando eu mandei fazer, eu fiz, meu Deus. Aí, quando eu vi todos os detalhes... Você recebeu o projeto... Falei, entendi. Porque vai desde os centímetros ali da calçada tudo que vai usar... para puxar para aqui, da onde vem a água, para onde vai a água. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que precisava de tudo isso. Porque são muitos detalhes. Muitos. Quando a gente vê pronto, Isadora, nossa, tá lindo. Imagina os bastidores. Não imagina. Quando você tá dentro da obra, que você fala, meu Deus do céu, realmente merece, tá de parabéns. Então, o primeiro arquiteto que fez, muito bacana, gosto muito dele. E ele foi assim... captou a minha ideia, assim como a clínica de Arapiraca, que eu fiz, Isadora, eu preciso assim, assim, assado. Eu adoro painel de madeira. A clínica é todinha no painel de madeira. Eu amei. Ficou maravilhoso. Ficou muito linda, ficou muito linda. Isadora, com o seu trabalho, o que a arquitetura e a Isadora Mello, arquiteta, quer deixar como legado pro mundo, assim, pra Santana? Pro mundo, eu já sou bem visionária, tá? Vou começar por Alagoas, mas assim, o que você quer deixar com a arquitetura hoje, com o seu trabalho aqui pra gente? Então, eu sempre defendo que a arquitetura, ela precisa ser acessível para as pessoas. Até lá na proposta, né, quando a pessoa recebe ali o valor do projeto, aí eu faço uma apresentação e defendo que tem que ser feito para as pessoas, para acolher as pessoas, que esteja em função das pessoas que estão utilizando. Não adianta eu projetar uma casa para você, mas essa casa ia se encaixar bem com a rotina de uma pessoa que passa o dia em casa, que trabalha de home office, entendeu? Você vai dizer que não gosta de jardim e eu proponho para você uma casa que tem planta, jardim gigantesco e o lugar que você mais gosta de ficar, sua suíte é pequena. Então, a arquitetura, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser voltada para as pessoas que vão utilizar aqueles espaços. E defendo muito que os espaços públicos, eu trabalho também em uma prefeitura e faço obras públicas, né, projetos públicos, que eles sejam acessíveis para acolher quem mais precisa, principalmente a área da saúde. Todas as unidades de saúde que eu sempre faço pensando em acolhimento, né? Porque a pessoa já está ali procurando por questões de saúde, já está precisando ali, né, de uma atenção maior. Então, eu tento fazer com que esse espaço proporcione isso, de alguma forma. Então, é isso que eu quero deixar. O legado que eu quero deixar é que a arquitetura é possível ser acessível para as pessoas e que ela tem que atender bem a necessidade de quem vai utilizar aquele ambiente. Perfeito. Uma pergunta agora... pessoal, assim, curiosidade pessoal, que todas são praticamente, mas essa, na criatividade com arquitetura, a possibilidade de criatividade em outras áreas, você tem, por exemplo, design, vou montar um site, você vê o site... Eu acho que eu desenrolo. E assim, talvez eu precise de um profissional para conseguir colocar em prática pra aquilo, montar, mas aí eu desenrolo o croquis, o layout. Quando você vai pisando nos lugares, você vai observando, você foi numa clínica lá em Maceió, por exemplo, aí você entra e já faz, opa... aqui eu faria assim, aqui eu faria assado. Na verdade, seja arquiteto e não tire férias, né? Você não consegue desligar, não consegue. A gente viaja, a gente começa a observar as coisas, começa a pegar inspirações também. Tem até um vídeo no Instagram que eu postei que é passando a mão, assim, que a gente conhece os materiais, as pessoas conhecem os materiais, vendem, então aquilo ali é uma madeira. A gente já começa a passar a mão, aqui é uma madeira de lâmina natural, ou é laca, ou é lisa, aí a gente consegue entender melhor, porque a gente tem muito essa questão do toque, né, do tato, assim, de tentar entender qual é aquele material, de passar a mão aqui pra ver como é. Então, assim, eu começo a observar tudo, começo a observar as coisas que são interessantes, né, as ideias que a gente pega como inspiração e também fica imaginando o que eu faria de diferente naquele espaço. Perfeito. A gente não descansa. E pro cliente final a gente só vê o visual. Exatamente. A gente só vê o visual, até redundante, mas verdade, a gente não tem mania de tocar. Então, chegou, o ambiente é muito bonito. Nossa, que ambiente lindo. A gente nem percebe as texturas. Percebe se for uma pedra diferente, agora que você já tá mais acostumado a ver sobre a arquitetura. Mas antes, era só se é bonito ou não. Exatamente. Tem só aquilo. Gostei, não gostei. Me identifico ou não. A gente sabe passando a mão, tocando, porque tem muitos materiais que são semelhantes, né? Às vezes a gente vê um painel amadeirado e acha que ali é madeira. Aí quando toca, é um painel de alumínio,
que tem muito. Então, a gente tem essa questão, assim, do tato, que é muito importante de você tocar, de você bater pra sentir, pra ver que material é esse. Que legal. E a mente não para. Não, imagino, nem um minuto. Pra você que ainda não curtiu aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Agradecer a Mói de Cheiro mais uma vez por estar com a gente neste episódio. E a você que tá acompanhando, não deixa de enviar. Aqui tem aviãozinho ou é compartilhar, Frânio? É compartilhar aviãozinho lá na outra rede social, tá, gente? É porque, apesar da minha idade jovem, eu ainda tenho uma dificuldade com a tecnologia. Eu ia falar que toda tecnologia. Isadora, falando sobre essa questão da qualidade de vida e a arquitetura. A arquitetura mudou a Isadora? Mudar a percepção, né? A gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente e me fez mais madura também, assim. Acho que por causa dos desafios do dia a dia, de lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas é difícil, porque são pessoas diferentes, educações diferentes. No meu caso, idades diferentes também. Eu lido com clientes da minha idade, mas eu lido com gente bem mais velho, né? E aí me mudou, me fez ser um pouco mais paciente. Ter mais paciência, ter calma, me fez mais resiliente e assim, mas antes eu levava as coisas muito ao pé da letra. Agora eu aprendi também mais sabe, não é um problema pessoal, é algo que a pessoa tem ali com relação ao profissional, né? E meus pais também em casa, não, releve, não é assim, imagine que tal cliente está passando por tal problema, tá com medo de perder o investimento, que às vezes eu chegava em casa muito aflita. E eu tenho uma relação, assim, muito tranquila e de amizade, assim, com os meus pais, sabe? E eles vão me guiando, ainda hoje, vão me guiando muito. Não, releve, não é assim, depois melhora. Então, mudou completamente a pessoa que era desde a faculdade, né? De entrar na faculdade até hoje eu sou outra pessoa. E se você pudesse dar uma dica para todas as mulheres que trabalham com criatividade ou que gostariam de expor mais a sua criatividade, seja na arquitetura, porque é uma forma, na verdade é totalmente criativo, ou criando, não sei, fazendo alguma coisa com as mãos, ou criando no marketing, o que você diria para elas em relação à criatividade? Se você pudesse dar uma dica, assim, para elas seguirem esse caminho. Que não desista. Às vezes a gente tá fazendo um projeto, vou trazer pro meu lado, né? A gente tá fazendo um projeto e esse projeto não flui e fica desesperado. Ai, meu Deus do céu, e já tem aqui 2, 3 dias tentando fechar isso aqui e não consegue fechar. Porque quando a gente trabalha com criatividade e entende a técnica, a gente se cobra muito. Porque não adianta o ambiente ser bonito e não ter funcionalidade, né? Qual é a função? Como é que a pessoa vai usar aquilo dali, né? Porque a pessoa está investindo, né? Então, que não desista, assim, que se não der certo de uma forma, tente de outra, se for um artesão, se for uma pessoa que atua em área diferente e não dá certo nessa peça, vá tentando nessa outra, aí vai fluindo. Tente também ter momentos de ociosos mesmo, assim, ociosos, que você vá ler, vá assistir, vá ver alguma coisa que lhe inspire também, é muito importante. Porque às vezes a gente tá focada tanto naquilo dali que a criatividade simplesmente não flui. Aí trava e você só fica mais desesperada, mais aflita porque não tá conseguindo desenvolver, né? Então esse é o conselho que eu dou, inclusive, para pessoas que estão começando. Falo muito com as meninas que me auxiliam na equipe, que são maravilhosas também. Que, eita, não tá dando certo. Vamos para outro. Aí a gente volta daqui a um tempo. Vamos ver coisas parecidas que são legais. Vamos ver se o cliente mandou inspiração para a gente tentar entender ali o que é que ele está esperando desse projeto. Então é isso, assim, se a criatividade parar ali naquele momento, pausa um pouco, vai fazer outra atividade e volta que flui depois. Nossa, sempre dá certo. Sempre. Eu quero aproveitar a sua mensagem e deixar isso pra vida. Isso é muito importante. Esse momento de a gente sair um pouco do foco do problema, dar uma respirada, ir pra nossa caixinha. Dizem que os homens têm essa caixinha e as mulheres não, porque a gente não para nem um minuto. Os homens, eles ficam lá na caixinha deles assim, ó, olhando pro nada, pensando no nada. Nós também precisamos desses momentos. O meu, por acaso, é no carro. Eu adoro dirigir. Então, quando eu tô precisando esparecer, pensar em alguma coisa, trazer um novo projeto, que acontece com frequência, não é? A Frânio já fica desesperado quando eu falo, Frânio, olha, isso, ele fala, meu Deus, lá vem ela. Outra coisa. Não, geralmente eu estou dentro do carro, sem música, que é uma coisa que eu aprendi muito também, eu amo música, eu sou movida pela música. Inclusive, nos meus espaços, é assim que eu estou organizando para ter, por exemplo, não pode falar a marca, mas eu vou falar, tipo, JBL no teto, Som Beats, porque eu acho que
a música influencia muito em tudo. Bastante. Porém, quando eu estou criando alguma coisa, no carro eu desligo tudo e fico eu e eu. Esse momento de você com você é muito estranho, porque você está sempre acostumado a estar em movimento. Aí você ficar sem telefone, sem vozes, sem a música, as ideias começam a surgir. Fluem demais. Então é quando eu, às vezes, saio de um grande problema, que na verdade para mim não é um problema, é um desafio. Eu tô com uma paciente que estagnou, que tá em platô, que eu não consigo transformar. Eu começo a buscar na minha memória tudo que eu já estudei sobre, tudo que eu já passei, o quanto eu já vi para poder trazer para esse momento. Isso é muito importante na criatividade também. Eu acredito que isso não deixa de ser uma criatividade. Exatamente. Né? Isso é muito bacana. Isadora, e pra gente ir caminhando aqui pra reta final, falando ainda sobre a criatividade, você teve alguma grande inspiração, além do seu tio, dentro, na criação de projetos? Hoje você tem uma grande inspiração, algum arquiteto famoso, alguma coisa? Eu tento sempre observar os arquitetos que atuam aqui na nossa região, né? E tento, assim, olhar as coisas mais voltadas para o Nordeste. Porque eu acho que os clientes daqui vão se identificar mais, né? Tem diferença da arquitetura daqui para o resto do Brasil? Tem diferença, assim. Aqui as pessoas... algumas, né? É muito particular, porque tem clientes que viajam o mundo todo e quando a gente propõe algo bem interessante, bem legal, o cliente aceita, a gente fica tão feliz. Mas tem cliente que está habituado com o que já vê aqui, né? No entorno, no dia a dia, então a gente tem que ter esse cuidado de entender ali o que qual é a proposta que ele está esperando, porque às vezes a gente mostra algo muito diferente, assim, super criativo, você diz, arrasei. Aí o cliente diz, mas eu acho demais, eu quero menos, estava esperando menos, sabe? Então, eu tento sempre me inspirar nas coisas aqui, mais regional. É claro que a gente pega, né, links de fora, e aí vê um material que fica legal, e aí vê uma tendência que a gente consegue transformar para utilizar aqui também. É muito importante você ter esse conhecimento de mundo mesmo, assim, de ver o que tá, né? Tem a Semana de Milão, que a gente fica atento, a mobília e tudo. Depois de um tempo começa a aparecer aqui, mas quando começa a aparecer a gente já sabe. Não, foi tal design, foi assim, foi com tal tecido, foi tal desenho, a gente começa a observar. Mas para o dia a dia, o que funciona para os clientes que me procuram é assim, um toque de algo diferente, mas sempre buscando mesmo a regionalidade, as coisas aqui da região. Então eu vejo os arquitetos que atuam aqui, até colegas mesmo, que a gente vai trocando figurinhas e a gente, eita, ficou muito legal, que cor é essa, que material foi esse, como foi que você fez esse painel, e aí a gente vai adequando e personalizando para cada cliente. Perfeito, Exatamente. E colocando o toque da Isadora, esse apoio entre os profissionais é muito importante. Eu sou assim, uma admiradora dos profissionais que se ajudam, porque o competir é com você mesmo, é com a sua evolução. O colega vai linkar, não vou usar essa palavra, mas ele vai se conectar com um cliente que for dele. Isso, não tem assim, de pegou o cliente, era pra ser meu e aí contratou outra pessoa, é por se identificar mesmo, conexão. E pegando uma frase que você falou muito importante, que remete até quem Isadora é hoje, a questão de você não levar pro pessoal muitas vezes o projeto que o cliente não gostou, queria mudar isso te amadureceu muito, assim como na medicina também, ou nos atendimentos, me amadurece muito a todo momento, não importa a idade que você chegue, sempre vai ter alguma coisa que alguém não vai gostar, e aí você precisa entender que é relação profissional, no sentido do que não é a pessoa, mas o gosto de cada um é diferente, o jeito que ele queria ser tratado, por isso a conexão. E você começa a não levar tanto pro lado pessoal. Isso é muito importante para as mulheres. Eu queria deixar essa mensagem aqui já nessa reta final sobre isso. Que muitas vezes, quando você entrega um trabalho e a pessoa não gosta, ou prefere diferente, ou faz algum comentário, se for construtivo, receba. E se não for construtivo, muitas vezes tem a ver com o que o seu pai e sua mãe falam. Pode ser um problema que ele está passando, pode ser um reflexo. As pessoas têm costume de fazer um espelho, o profissional que tá com ela. Então, se eu tô frustrada, eu desconto naquela pessoa. A gente fala o que tem no coração. Essa muito frase bem. É muito repetida Muito na minha bem. casa, assim. Meus pais sempre falam, Isa, a gente fala o que tem no coração. Se essa pessoa falou isso com você ou pra você, é o que tem no coração dela. Não é o que você é ou o que você propôs. Eu ficava muito frustrada, que às vezes assim, não acontecia e também não acontece com frequência. Eu acho que por acontecer tão pouco,
eu ficava muito chocada, né? De propor e o cliente, tá, eu gostei, mas não era assim que eu esperava, porque o seu projeto você aprovou de primeira, né? E acontece isso com muita frequência. O cliente aprova, rapidinho a gente finaliza e entrega, mas quando acontece do cliente dizer, não, eu tava esperando que fosse de tal forma, aí eu ficava muito triste, mas hoje eu entendo que é só uma ideia que eu propus que não coincide com aquilo que ele estava esperando, mas eu estudei, eu tenho capacidade, então eu vou propor de outra forma e aí o cliente vê, entende, gosta e aprova. Até porque a visão que ele tem é diferente da sua. Exatamente. Perfeito. E a gente cria uma relação de amizade mesmo. E assim, e aí eu começo a observar, não é algo pessoal, é algo que a ideia não coincidiu, ali as ideias não bateram, né? Mas depois já tudo certo. É muito bom, isso é muito bom. Isa, que conversa bacana. Com certeza a gente vai se ver aqui mais vezes. Temos muita coisa pra falar. Até antes de começar o podcast, já dava um podcast, a gente conversando. Só o que a gente conversou antes sobre a clínica. Mas vai ter a outra oportunidade quando a gente inaugurar a clínica e também sobre mais a Isadora, que hoje a gente falou sobre a arquiteta Isadora, mas a Isadora tem muito a que oferecer pra gente. Eu quero te entregar um brinde da Moi de Cheiro, tá? Eu quero te entregar um também. E eu adoro vir pra cá, que eu sempre recebo alguma coisa. Já viu isso? O meu eu coloquei aqui no cantinho. A Moi arrasando aqui com a leite de coco, muita coisa. Isadora, muito obrigada pela sua vinda aqui. Vou lhe entregar aqui. Eu que agradeço. Olha aí, esse aqui. Uma troca. Mas é meu, não é pra Moi não, viu, Moi? Sinto muito. E eu vou colocar aqui. Te agradecer, Isadora, por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente de coração aberto, falar um pouco da arquitetura, da força feminina na sua área, é muito importante. Pra você ver, eu queria lhe elogiar, das outras vezes que a gente se encontrou, talvez se eu não falei, vou falar agora aqui, a sua força profissional não compete com o seu feminino. Você é extremamente feminina, mostrando um profissionalismo exemplar. Então, assim, inclusive me inspiro nisso, porque muitas vezes a postura de fala, como eu falo, eu tenho uma oratória que as pessoas, muito boa, porque você me apresenta, eu sou alta, então, mas muitas vezes eu nem preciso. Você traz um profissionalismo sério, dedicado, sendo do seu jeitinho. Então, o que eu queria deixar também, além de lhe parabenizar, de elogiar você dessa forma, para as mulheres que estão assistindo, que às vezes, eu sou tímida, eu falo mais baixo, eu não tenho essa postura, mas não tem nada a ver com isso. Você tem postura, fala bem, sendo super feminina, que é o que a gente fala de empoderamento feminino. Não é brigar com os homens. Na sua área, você tem muitos homens atuantes. Então, assim, você tá não em disputa pelo seu espaço, mas em disputa praticamente, porque para que te escutem, você não precisa gritar. Você mostrou técnica, eu ia falar finesse, a gente tem essa mania de falar finesse do feminino, mas é justamente isso, com o seu feminino trazendo o empoderamento para a arquitetura. Então você faz parte do EmpoderaCast, foi convidada também por isso, porque mostra isso, e parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço até pela minha clínica, que ficou linda, maravilhosa. O meu primeiro projeto foi um homem que fez, também ficou maravilhoso. O segundo já foi Isadora, fiquei encantada com o projeto das meninas, falei, não, eu quero, ficou lindo. E é sobre isso, influenciar. E antes de eu passar a palavra para você, eu queria falar sobre a questão tudo se transforma. Esses dias eu comentando com um colega, o Maikai mesmo de Maceió, o dono foi pro Havaí, viu o mesmo restaurante lá, trouxe pro Brasil, copiou tal como o Maikai naquela época, mudou algumas coisas por conta de ser Nordeste, não encontrar alguns materiais, adaptou, mas assim, tudo se transforma. E vocês, na parte da criação, vão mudando detalhes, personalizando, colocando o toque do cliente e colocando o toque de vocês também. Isso é muito importante, difundir isso. Então, a pessoa que às vezes está em casa sem saber o que fazer da vida, mas eu queria criar isso. Criem, gente, olhem, pesquisem, comecem, porque é sobre isso. A criatividade é isso. A gente transformar muita coisa, não precisa ser do zero. Mas hoje não trabalha, não vou falar não trabalha quem não quer, mas assim, a gente tem acesso a muita coisa. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E as coisas só começam a fluir quando a gente começa a fazer, né? Porque às vezes eu imagino ali um projeto de uma casa, mas eu só sei se vai ficar legal se eu for, de fato, iniciar, né? E isso é em todas as áreas. A gente só tem como saber se vai dar certo, se vai ficar legal. E como aprimorar depois que fizer o primeiro, segundo, terceiro, aí a gente começa a ver a evolução e consegue entender ali
né? O que é que você pode propor, o que é que você pode fazer para melhorar e auxiliar a vida das pessoas de alguma forma. Perfeito. Isa, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente, por dividir. Quero deixar aqui o meu agradecimento à Moi de Cheiro. E antes disso, passar a palavra para você. Se você tiver alguém para agradecer, fique à vontade. Paula, muito obrigada pelo convite. Fico grata por ouvir essas palavras que você falou. E feliz, emocionada também, porque clientes que já tiveram experiências com outros profissionais, que são tão bons também, mas às vezes é agenda, é conexão, né, como a gente falou, que é diferente, e eu fico muito feliz em ouvir isso de alguém que já teve experiência de projetos, de obra, e você falando assim me deixa muito feliz, mostra que eu estou no caminho certo, e eu tento melhorar cada dia. A gente acorda para propor algo novo, para melhorar, para auxiliar a vida das pessoas, para facilitar a vida dos clientes, né? Isso que eu quero que as pessoas entendam, né? Que contratar um arquiteto não é para dificultar, ou para encarecer, ou para deixar luxuoso e inacessível. É para facilitar mesmo, é para ajudar, é para você entrar assim e dizer: essa é a casa que eu sempre sonhei, eu tô trabalhando numa clínica que me acolhe bem, que acolhe bem os meus pacientes, né, e que as pessoas querem voltar, não é aquela coisa que você vai já querendo ir embora, não, que é acolhido ali, né, desde o ambiente até o atendimento, que é muito importante também. Então eu lhe agradeço pela parceria, pela amizade, e estou muito feliz em fazer parte do seu podcast, em fazer parte da sua nova história na unidade de Arapiraca. Sei que esse é o nosso primeiro projeto de muitos que virão. Agradecer por você ter vindo e ter permanecido aqui no sertão de Alagoas. Santana e região só tem a agradecer e assim, a ganhar com uma profissional como você, que olha a gente com todo, que para ouvir. E olha que eu nem fui para sua consulta ainda, mas só nas nossas conversas eu consigo entender que você para ouvir ali o que a gente tem, a dor da gente, né, de conseguir remediar aquilo dali, de conseguir ajustar as coisas que estão acessíveis para a gente ajustar, e que no final o resultado é maravilhoso, porque a gente vem vendo a transformação das vidas das pessoas que você vem fazendo. Então, obrigado por ter vindo e por ter permanecido. Você tem que ficar aqui mesmo. Pode sair não, eu escuto direto: você vai embora? Não vou embora mais não. Não pode sair não. A unidade de Arapiraca foi na promessa de você não abandonar a unidade de Santana. Foi. Quando a gente começou a fazer, não vai sair de Santana, não vou não. Mas, suas palavras foram muito generosas. Eu que sou grata a Santana do Ipanema, ao Nordeste, a Alagoas, as pessoas que me receberam aqui, que me recebem todos os dias. Eu falo que não é fácil você vir de fora, ser uma pioneira em algumas pioneiras que falam que não, me fugiu a palavra, mas ser de outra cidade e vir pra cá, forasteira. E as pessoas te aceitarem tão bem, te acolherem. Então isso é tudo que eu vejo e passo lá, é o que eu recebi aqui também, muito amor e carinho. Então muito obrigada pelas suas palavras. Você também é uma inspiração, como eu te falei, como profissional, como detalhe feminino. Achei absurdo. Já tinha escutado muito falar de você quando eu fui fazer o projeto. Realmente é tudo que falaram, inclusive muito acessível, flexível. Passamos horas conversando e, sobretudo, a conexão foi muito importante. Então é isso. Isa, muito obrigada por você. Eu agradecer também aos meus pais, que são, assim, a base de tudo. Toda oportunidade, toda conversa que eu tenho de incluir, assim, e tentar mostrar, né, a minha gratidão e o amor por eles, que são super parceiros. São aqueles pais que são os tios de todo mundo, sabe? Que acolhe, que ouve as amigas, os amigos, que a casa tá sempre aberta, tá sempre disposta para acolher todo mundo, para entender todo mundo. Meus pais são maravilhosos, assim, tudo que eu sou, desde a forma de falar, de tratar as pessoas, de me dedicar ao trabalho, é porque eu tenho em casa exemplo disso. Meu noivo que me incentiva, que me ajuda muito na parte profissional, mas assim na parte pessoal, de incentivar, de vá, você consegue, se não conseguir eu lhe ajudo, eu lhe mostro, sabe, de mostrar assim que sou capaz, e até de ficar mesmo pegando no meu pé para que eu vá sempre mais, quando eu acho que tô triste, tô desanimada, ou alguns momentos que a gente sabe que em toda área tem, de menos clientes. Graças a Deus eu nunca fiquei sem cliente nenhum, mas às vezes a gente espera que aquele determinado tempo vai ter mais clientes e não tem, eu fico frustrada. Ele, não, mas é só um momento, vai melhorar, sempre com palavras que me incentivam. Eu sei que, assim, nos momentos que eu estou mais triste, ele está ali para me deixar feliz. Eu sou muito grata à minha família e todos os amigos e amigas que me incentivam. E os clientes maravilhosos que eu tenho, que viram amigas, que começam a participar da minha vida, que começam a saber da minha vida pessoal e acaba virando uma troca que se tornam amigas mesmo. Sou muito grata. A Deus, então, né? Pela vida que eu tenho, por tudo. E essa conexão é o que você atrai. Eu falo também que as minhas pacientes são minhas por algum motivo.
E o motivo é Deus, Ele sabe quem tem que chegar até mim. Por isso que eu falo que não tem competição. Você pode ter a concorrência que você tem na sua área, é uma concorrência normal, mas a competição, ela não existe, porque quem vai chegar até você precisa chegar até você. Exatamente, e isso mesmo. Precisa conectar e vai ser seu paciente, vai ser seu cliente, de qualquer forma. O que é, eu até tenho essa frase, o que é pra ser tem muita força. Não importa o que aconteça. E você de casa, eu queria agradecer mais uma vez por estar com a gente neste episódio maravilhoso. Obrigada, Isadora, Mói de Cheiro, Laboratório Padre Pio, Telecom Internet, Expresso Café, por toda a parceria. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo e até!